Você começou a quaresma, tem lutado contra o pecado e mesmo assim percebe que não sai do lugar, está parado? Pois eu tenho uma palavra muito forte para te entregar. A quinta palavra da nossa quaresma, sim, do nosso retiro quaresmal. Só evitar o pecado não vai mudar a sua vida. Pense numa palavra poderosa. Vamos juntos para esta palavra? Mas antes, dá um like no vídeo. Você que não está inscrito, se inscreve no canal, clica no sino, clica na mensagem todas para não perder nada. Vê na seta de compartilhar, pega esse link, vai lá no WhatsApp, envie agora para os amigos, o maior número de amigos que você puder alcançar. E vamos juntos para a palavra de força e coragem de hoje? Para tudo. Só evitar o pecado não vai mudar a sua vida. Mateus capítulo 12, versículos de 43 a 45. Quando o espírito impuro sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso. E voltando, encontra a casa vazia, varrida e arrumada. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ontem nós meditávamos sobre levantar depois da queda. Sim, cair, mas levantar. O justo cai até 7 vezes, mas levanta. E talvez hoje você esteja vivendo assim. Você luta, você evita algumas coisas, mas sempre acaba voltando para o mesmo ponto. Quem está passando por isso? Coloca aqui nos comentários. Luta, vai lá, evita as coisas e acaba voltando para o mesmo ponto. Você até corta um pecado, mas depois de um tempo ele acaba retornando de novo. Às vezes 1 mês, às vezes 6 meses, 1 ano, 2, 3 anos. Uma pessoa dizia para mim esses dias, eu passei tanto tempo e voltou. E Jesus explica o porquê. Porque o vazio espiritual é perigoso. Esse é o primeiro ponto de hoje. O vazio espiritual é muito perigoso. Jesus disse que o espírito volta e encontra a casa vazia. Olha que coisa interessante. Perceba, ela estava limpa, sim, mas o problema não era a sujeira. Não. O problema era o vazio. E isso é muito forte. Muitos cristãos vivem assim. Tiram algo errado da sua vida, mas não colocam Deus no lugar. Só limpam, mas permanecem vazios. Pararam um mau hábito, mas não mudam a direção da sua vida. Não colocaram nenhum bom hábito no lugar. Apenas tiraram aquele mau hábito. E a alma não foi feita apenas para evitar o mal. E isso daqui é um ponto muito importante, porque muita gente tem vivido a sua fé desse jeito. Apenas como evitar o mal. E ela foi feita para quê? Foi feita para ser preenchida por Deus. Só Deus é capaz de preencher a sua vida, a sua alma. E vem um ponto, o segundo ponto de hoje, a fé não é só renúncia. Tem gente que pensa, porque agora está vendo a quaresma, estamos a abstinência de carne, jejum às quartas e sextas-feiras. A penitência que você está fazendo pessoal, algo que você vai renunciar. Tem gente que renunciou bebida alcoólica, tem gente que renunciou o celular, as redes sociais e etc. E aí, presta atenção nisso. Renúncia. Não. A fé não é só renúncia. A fé é uma direção clara. Os primeiros seguidores de Jesus eram chamados de seguidores do caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, não é somente renunciar, mas é seguir o caminho. Se a quaresma virar apenas não fazer isso, não comer aquilo, não cair naquele pecado, parabéns, você limpou a casa. Mas só isso não basta. Só limpou a casa, mas não colocou nada dentro da casa. Ela está vazia, ou seja, não mudou a vida, apenas limpou a casa. E limpar a casa é importante? É demais. É necessário? É demais. Mas eu preciso ocupar a casa. E isso é muito forte, porque a conversão não acontece quando você corta algo. Tem gente que diz assim, eu estava no alcoolismo, parei de beber. Isso não é conversão, sabe? Isso é uma purificação, uma limpeza, uma libertação. E a conversão acontece quando você começa a viver algo novo, algo diferente. Percebeu a diferença? A libertação, eu cortei algo, parei com a bebida alcoólica, estava preso no alcoolismo, cortei.
libertação. E aí vem o quê? Quando você começa a viver diferente, e isso é conversão, transformação, viver algo novo. Por isso eu digo para você, não basta abandonar o Egito. O povo de Israel não saiu do Egito para viver no deserto, embora passaram 40 anos no deserto. Mas não basta abandonar o Egito, é preciso caminhar para a terra prometida. Isso daqui deve estar muito claro para nós. Não basta abandonar o Egito, é preciso caminhar para a terra prometida. E aí vem o terceiro ponto. A travessia, ela precisa de novos hábitos. Isso aqui é forte. Para fazer verdadeiramente essa travessia do deserto, eu preciso de novos hábitos. Você não vence um hábito antigo apenas lutando contra ele. Isso aqui pode ficar muito claro. Você não vai vencer um hábito antigo apenas lutando contra ele. Você vence por um período, por uma temporada. Mas você vence quando você cria um novo hábito. Substituir maus hábitos por bons hábitos. Sim. Quando você começa a colocar a oração diária, a rotina espiritual, sua vida passa a ter uma vida comprometida com a oração, preenchida. Perceba, nós que estamos vivendo essa quaresma somos combatentes. Ao acordar, a palavra de força e coragem que você está ouvindo agora, uma instrução poderosa, direcionar para não andar perdido, né? No meio do dia, no intervalo do teu almoço, rezamos juntos um transbordar forte, o texto de São Miguel Arcanjo, combatendo as lutas do nosso dia a dia. Às 18 horas, saindo do trabalho, chegando em casa, a poderosa campanha de oração da quaresma, tempo de avançar. Depois, às 20 horas, dobramos o nosso joelho em adoração. Sim, adoramos Jesus, o Santíssimo Sacramento, rezando o texto do Sagrado Coração de Jesus. O que é isso? Isso aqui é uma rotina, novos hábitos. Eu preenchi a novas atividades, uma vida sacramental, uma caridade concreta, sabe? Não é só parar de fazer o errado, guarde isso. Não é só parar de fazer o errado, é começar a fazer o certo. Entendeu isso? A verdadeira conversão não é quando eu paro de fazer o errado, e quando eu começo a fazer o certo. Quem só foge do pecado vai viver cansado. Daqui a pouco a quaresma vai pesar para vocês e não aguento mais. Agora, quem caminha para Deus ganha força, pois é na fraqueza que a força se manifesta. Perceba esse movimento? Quem só foge do pecado vive cansado. Quem caminha para Deus ganha força. Por isso não é só fugir do pecado, é fugir do pecado e caminhar para Deus. E perceba, aqui na quaresma nós trabalhamos no dia 1 o chamado de Deus, no 2 a consciência, o 3 a confiança na graça, no 4 levantar após a queda e hoje no 5 um problema espiritual muito comum. A pessoa passa a viver a fé apenas na luta contra os erros. Não. Ela fica o tempo todo tentando não pecar, não pecar, não pecar. Não que ela não precise fazer isso, ela precisa fazer isso. Mas a vida espiritual vira apagar incêndio. Se for só isso, vira só apagar incêndio. O próximo passo da travessia é decisivo. Não basta parar de fazer o mal. É preciso começar a caminhar para o bem. Porque quem só tenta evitar o pecado continua parado no mesmo lugar. E é por isso que eu dizia, só evitar o pecado não vai mudar a sua vida. Você vai ficar parado naquele lugar e vai acabar voltando. Não basta sair do fundo do poço, é preciso começar a escalar a montanha, porque se você ficar ao redor do poço, você vai cair de novo no poço. Hoje, além da sua renúncia, eu quero trazer uma aplicação concreta para a nossa travessia. Escolha um ato espiritual concreto diário, ou seja, um novo hábito. Você vai preencher a casa. Pode ser a leitura da Bíblia todos os dias, ou de livros que vão te ajudar a crescer na fé. Leitura. Tem gente que parou de ler. Exatamente, só rolando rede social, tem gente que parou de ler e isso vai te ajudar demais. Então, um ato concreto, um bom hábito, leitura. Começa com a Bíblia, ou um livro muito bom. Olha, escreva um pouco sobre o que você está vivendo nessa quaresma, as suas lutas, escrever. Tem gente que parou de escrever há muito tempo, você sabe. Tem gente que faz tempo que não escreve nada. Escreva um pouco sobre o que você está vivendo. Faça um ato de caridade concreto. Sua travessia não será só abandonar algo. Não. Será construir uma vida nova. Pegou isso?
não só abandonar algo, mas construir uma vida nova. A quaresma não é apenas deixar pecados para trás, é abrir espaço para Deus morar. Você não foi chamado apenas para não cair, você foi chamado para caminhar com Cristo. Eu quero rezar por você agora e eu convido você a apresentar nesse momento, inclusive, essa travessia que você vai fazer. O que você decidiu fazer? Me diz aqui nos comentários. Você vai fazer você vai ler diariamente durante essa quaresma a Bíblia, um livro? Você vai escrever um pouco? Escreva aí o que você decidiu fazer na travessia. Você vai escrever todos os dias um pouco? Vai fazer um ato de caridade? Rezo por ti, Senhor nosso Deus. Fortalece o nosso propósito nessa quaresma, para que nós possamos viver com intensidade e verdade. Para que sim, possamos lutar contra o pecado, evitá-lo, mas não queremos apenas limpar a casa. Nós queremos preencher contigo, com a tua presença. Dá-nos força e decisão concreta para termos uma vida de oração diária, para termos atitudes corretas e assertivas. Transforma a nossa vida, para que ao chegarmos ao final desta quaresma, possamos experimentar uma grande transformação, em nome de Jesus. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, nos livre de todo mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Escreve aí. Amém, eu tomo posse. Compartilhe agora esta palavra de força e coragem. Tem gente que você sabe que precisa muito ouvir. Compartilhe com os seus amigos e grupos. A palavra vai fazer a diferença. Agora faz o seguinte, dá um like no vídeo, todo mundo. Joinha, gostei. Quem não está inscrito, se inscreve agora no canal. Clica no sino e na mensagem todas para você não perder nada. Venha na seta de compartilhar e transborde. 12:00 em ponto eu estarei de volta para nós rezarmos juntos o poderosíssimo texto de São Miguel Arcanjo contra os males. Eu espero você. Deus te abençoe e te guarde nesse dia. Força e coragem.